Bom dia, mulher abençoada. Nesta manhã, eu quero trazer para você uma palavra de encorajamento. Você foi criada por um Deus todo-poderoso, que está ao seu lado em todo o tempo. Ele te criou para avançar sempre e nunca desistir. Existem dois erros cometidos no caminho para o sucesso: não começar e não chegar até o fim. A única pessoa que pode te fazer feliz é aquela que você vê quando se olha no espelho. Eu te pergunto, quem você vê quando se olha no espelho? Uma mulher fracassada e marcada de angústias? Ou uma mulher forte e corajosa, que faz das provações degraus para subir um pouco mais? Quando algo de ruim acontece em nossas vidas, nós temos algumas escolhas. Deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou fazer isso te deixar ainda mais forte. Você pode escolher. Sabe aquele ditado que quando a vida te dá um limão, você faz dele uma limonada? Muitas vezes, ao longo da caminhada, vamos enfrentar situações em que teremos que abrir mão até mesmo das nossas próprias razões. Há momentos em que preferir ter paz ao invés de ter razão é o melhor caminho. Mas isso não quer dizer que você tenha que abrir mão das suas próprias convicções. Eu estou convicto do meu chamado e estou certa de que Deus está no controle de todas as coisas. Se analisarmos as Escrituras, vamos ver muitos personagens que fizeram até mesmo dos momentos ruins um motivo para glorificar a Deus, porque eles tinham convicção de que Deus poderia mudar a situação. A confiança deles não estava em pessoas ou até mesmo em boatos. A confiança deles estava totalmente depositada em Deus. Eles foram escolhidos por Deus para um propósito, assim como você. Quando o inimigo tentar confundir seus pensamentos, seja forte e corajosa. Josué 1:9, o Senhor vai dizer a Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. O Senhor diz para você hoje: você ainda tem dúvida que foi eu quem te chamei? Seja forte e corajosa e não tenha medo, pois eu, o Senhor, estarei contigo em todo o seu caminhar. Muitas vezes, olhamos para nós mesmos e não conseguimos enxergar quem somos ou quem Deus nos chamou para ser. E quando olhamos para nós mesmos, sentimos medo. E esse medo causa uma paralisia e nós ficamos vulneráveis a pensamentos que nos destroem por dentro, apagando a nossa esperança e nos fazendo esquecer de promessas feitas por um Deus que a Bíblia diz que vela pela sua palavra. Ficamos desacreditados em nós mesmos. Josué nos ensina que mesmo se o medo quiser nos dominar, temos a opção de deixar que Deus lute ao nosso lado. Nos ensina também a ter fé e acreditar em nossa essência. Josué não paralisou, não desanimou. Muito pelo contrário, ele avaliou, planejou, coordenou, enfrentou e, é claro, ele venceu. Ter fé é essencial, mas ela precisa ser alimentada com esforço e atitude. Não é se comparando com o que você não é que você vai ser alguma coisa. Um exemplo, já pensou se Josué ficasse se comparando com Moisés? Ele diria: isso não vai dar certo. Eu não sou como Moisés, Senhor. Eu não tenho as habilidades dele. Eu não tenho a mesma sabedoria. Olha que grande líder foi Moisés. Quem sou eu, Senhor, para dar continuidade nessa obra? Não, ele assumiu a responsabilidade e conduziu o povo, mesmo sabendo que as dificuldades viriam, porque ele não tinha dúvida da sua identidade. Pare de se comparar com outras pessoas. Cada pessoa foi criada e dotada de um talento. Existe um dom aí dentro de você, querendo sair para fora. O seu coração queima, mas o medo te paralisa. Josué cresceu e amadureceu e ainda hoje é um grande exemplo para todos nós. Sabe o que também coloca em dúvida a sua identidade?
andar com pessoas que não têm palavras que te impulsionam e que te empurram para frente. Saia do meio delas. Quando Mardoqueu pede a rainha Ester que interceda pelo povo junto ao rei, ela sente medo, porque todo aquele que se apresentasse ao rei sem ser chamado correria o risco de pena de morte. Mas ela tinha uma pessoa para dar um choque de realidade nela. Sabe qual foi a resposta de Mardoqueu para Ester? Pensas tu que por estares no palácio escaparás quando todos os outros judeus foram mortos? Se te mantiveres calada nessa situação, os judeus serão salvos de outra maneira, mas tu e os teus parentes morrerão. E quem sabe se não foi para esse tempo, para um tempo como este, que foste colocada nessa posição. Mardoqueu abre os olhos de Ester e ela enxerga a sua identidade e para que ela foi chamada. E aquelas palavras duras serviram de despertamento para que ela saísse da zona de conforto e entendesse o chamado de Deus. E o povo foi liberto da sentença de morte. Deus tem um cuidado todo especial para com a sua vida. E Ele quer que você olhe para dentro de si mesma e se veja como uma grande mulher de Deus que Ele te criou para ser. E se você não tiver ninguém à sua volta para te encorajar, fale com Ele e busque a resposta dele na sua palavra. Nela você vai encontrar exemplos como Josué e Ester. Você vai aprender com Débora, com Ruth, com Ana, com Paulo, com Pedro e, por que não dizer, com João? E tantos outros exemplos de fé e perseverança. Pessoas que tinham força e coragem. Não menospreze aquilo que o Senhor criou. Quando você duvida de si mesma, você duvida da obra mais importante que Deus criou. Não que temos que olhar para nós confiando em nossa própria força, mas quando pensamos em desistir porque nós achamos que não vamos conseguir, devemos lembrar que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você é a criação mais linda e valiosa que Deus fez. Pense nisso e seja forte e corajosa. Deus te abençoe.